Bom dia! Bom dia, oitavo ano! Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais esta videoaula para a gente poder trabalhar o assunto frase, oração e período, tá? Então pega seu material, pega o seu caderno para você poder acompanhar. Tem exercício hoje também, tá? Então é importante você pegar o material para você poder acompanhar e fazer as atividades, tá bom, gente? Então, olha só. Vamos lá. Tela em branco. Por quê? Eu quero que você pense comigo. Eu vou apresentar aqui algumas frases, tá? E aí eu quero que você pense comigo. Por exemplo, bom dia, tudo bem com você? É uma frase, gente? Você entendeu o que foi falado aqui? Eu consegui comunicar a você alguma coisa? Sim, né? Então, próxima frase. Parabéns! Feliz aniversário! Reparou? É frase? Sim, né? Tem sentido? Tem sentido, né? Alguém está dando aí os parabéns, felicitando o outro pelo seu aniversário, não é isso? Muito bem. Você já se vacinou? Já foi lá? Já tomou a vacina? Ah, então, uma pergunta, né? É uma frase também? Olha aí. Outra. Socorro! Alguém me ajude! Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Olha a frase aí. Sim, né? É uma frase. Comunicou, tem sentido, o outro entendeu, vai querer ajudar de alguma forma, não é isso? Então tá. Vamos ver se tem mais frase aí. Olha aí. Nosso país é maravilhoso. Nosso país é maravilhoso. Outra frase, né? Beleza. Tá? E a última frase. Ó. Vamos ver o que tá escrito aqui. Eu acredito em Deus. Sim. E você? Então, gente, são frases, né? Agora eu saio daqui. Deu para entender? Todas elas são enunciados, todas elas transmitem uma mensagem, né? Uma informação. O outro que me escuta, ele compreende, correto? Ele vai responder sim ou não, né? Ou se vai ajudar ou não. Enfim, quem recebe aí as felicitações vai ficar feliz, né? Vai agradecer, certo? São frases. Por que são frases? Porque são enunciados com sentido completo, tá? Então é sobre isso que a gente vai tratar nessa aula. Olha só, os enunciados com sentido completo, que não tem verbo nem locução verbal, recebem o nome de frase nominal. Como nós vimos aqui anteriormente, ó, algumas têm verbos e outras não, correto? Bom dia, tudo bem com você? Reparou? Não tem verbo aqui. É uma frase o quê? Nominal, tá? Parabéns, feliz aniversário, ó. Não tem verbo. É uma frase o quê? Nominal. É isso que ele tá dizendo pra gente, tá? Nas outras que tem verbo, olha aqui. Se vacinou, acredito, ajuda. Nessas frases aqui que tem verbo, são frases verbais, tá? Mas vamos prestar atenção agora aqui na frase nominal. Olha um outro exemplo de frase nominal. Que dia lindo, né? Opa, foi demais. Que dia lindo, tá? Os enunciados de sentido completo que tem verbo ou locução verbal recebem o nome de frase verbal. Por exemplo, aqui, ó. Preciso de sua ajuda, tá? Esse mouse hoje meu tá pegando aqui, essa setinha não tá me obedecendo. Pera aí. Ó, preciso de sua ajuda, tá? Então, que dia lindo é uma frase nominal. Por que nominal, gente? Não tem verbo, tá? Alguém está aí surpreso, exclamando, né? Acordou
olhou para o dia, nossa, que dia lindo, não é? Agora, segundo, ó, preciso de sua ajuda, tem verbo, tá? Então, nesse caso aqui, a frase é verbal, ok? Tranquilo? Em todas as duas, você percebe que o sentido é completo, tá? O sentido é completo. O que é isso? Você não deixa quem está te ouvindo em dúvida de nada. Ele vai compreender todo o sentido da frase, tá? Então, o sentido é completo. Você consegue comunicar, ok? Muito bem. Então, você pode anotar aí os exemplos das frases. Se quiser voltar nas anteriores, também pode, tá? E aí, você vai ao lado, coloca frase nominal, frase verbal, frase nominal. Quando tiver verbo, sublinha o verbo, entendeu, gente? Faz isso. Você já vai treinando, tá? Aqui você tem os conceitos e outros exemplos também, ok? Muito bem. Oração. Tem diferença? Frase, oração? Tem, gente, tem diferença, né? A oração, lembra que eu falei? A frase é o enunciado com sentido completo. A oração é o enunciado que deve apresentar verbo, tá? Então, toda vez que a gente fala em oração, é uma frase que tenha verbo ou locução verbal, ok? Tá? Então, vamos entender aqui num exemplo. Ó, os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Vamos lá, qual é o verbo aqui? Adorar, né? Adoram. E o verbo ir. Então, a gente tem uma locução verbal. Adoram ir. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma oração. Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Toda essa frase aqui, ó, é uma oração. Por quê? Porque tem locução verbal. E quando tiver locução verbal, eu considero apenas como se fosse um verbo, tá? A gente, na hora de contar, quantos verbos tem nessa oração? Se você identificar locução verbal, você conta um, entendeu? Então, olha só. Podemos perceber a presença do sujeito e do predicado. Exato. Então, na oração, você logo vai identificar também quem é o sujeito da oração. Porque se tem verbo, né? Consequentemente, tem o sujeito realizando essa ação. Então, quem é que adora ir ao cinema? Os garotos. Olha o sujeito aí, tá? E o predicado? É tudo relacionado ao que os garotos gostam ou fazem. Então, no caso aqui, qual é o predicado? Adoram ir ao cinema e depois ao clube. Entendeu, gente? Então, nós estamos aqui, ó, diante de uma oração. É uma frase que tem sentido completo. É uma frase que tem verbo, tá? E por isso ela é considerada oração, ok? Esse enunciado deve apresentar verbo ou locução verbal, tá? E a gente consegue identificar o sujeito e o predicado da oração. Ok, gente? Posso também dizer que é um período. Por que período? Olha só, comecei com a letra maiúscula, né? Indicando aí o início da frase. E terminei com um pontinho final, indicando também o final, né? Dessa frase aí, dessa oração completa. Então, de os até clube, eu tenho um período. E um período simples. Por que simples? Porque eu só tenho uma locução verbal. Ok? Se tivesse mais de um verbo, seria período composto. Ah, vamos estudar isso também? Sim, vamos estudar isso também. Nossa matéria hoje é justamente sobre frase, oração e período, tá? Por isso eu falei, teremos exercícios, né? Porque a melhor forma da gente também aprender é praticando, né? Então, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? E você vai perceber aí a diferença, né? Você vai identificar
Quando for oração, tem que ter verbo. A frase tem que ter um enunciado com sentido completo. Na frase não vai ter verbo, nem sempre vai ter verbo, né? Não é que não vai ter. Na frase pode ter verbo, vai ser frase verbal. Se não tiver verbo, é frase nominal, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo aí. Faça as suas anotações. É muito importante. Tudo que você for entendendo, o que eu for falando, tá? Você vai anotando aí. Se preciso for, você pode dar pausa aí no vídeo, ok? Pausa o vídeo, depois você continua. Mas o importante é você anotar, tá bom? Tudo, ok? Então vamos lá. Próximo slide. Ó, período. Período simples, período composto. Vamos falar aqui primeiro sobre período, que eu já até iniciei, né, comentando. Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Este se classifica em simples, formado por apenas uma oração, e aí automaticamente você pensa, epa, falou em uma oração, tem verbo, entendeu? Por isso o período é simples, tá? Esse período simples também é denominado oração absoluta. Então, peraí, professora, tem uma frase, nessa frase tem verbo, é uma oração. Isso aí. E esse período é um período simples porque só tem um verbo. Isso aí. Então ele também é chamado de oração absoluta? Exatamente. Entendeu? Foi? Entendeu? Simples, né? Então vamos lá. Pegar exemplo aqui. Ó. Os professores entregaram as provas. O que nós temos aqui, gente? Uma oração, né? É um enunciado, o sentido está completo, tem verbo, olha aqui, entregaram, apenas um verbo. E o período? É simples, ó, começa com a letra maiúscula, termina no ponto final, tá? Só tem um verbo, período simples, ok? Muito bem, então agora aqui, período composto, formado por duas ou mais orações. O que eu quero dizer com isso? Que agora você pode encontrar mais de um verbo. Vamos ver o exemplo? Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Vamos observar. Começa com a letra maiúscula, início de frase, termina com ponto final. Quantos verbos tem aqui dentro? Ó, está, irão, voltarão. Está, irão e voltarão. Gente, 3 verbos. Então aqui eu tenho um período composto, tá? Esse período todo aqui está sendo formado por 3 orações. Está, irão e voltarão, ok? Escreve aí no seu caderno, período composto formado por 2 ou mais orações, coloque o exemplo e sublinhe os verbos, tá? Ou circula, faz aí da melhor forma para você, desde que você entenda, ou compreenda, desde que você olhe e lembre, né? Ah, aqui tem os verbos, é mais de um, então, período composto, beleza? Muito bem. E agora, gente, vamos treinar? Vamos fazer alguns exercícios, completando as lacunas aí, atribuindo a nomenclatura da frase, dizendo se é período simples ou composto. Ó, Pedro chegou estressado em casa. Aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, gente, observa o verbo, tá? Qual é o verbo aqui da oração? Aí você marca. E do lado você põe se é período simples ou composto, tá? Vamos ver a frase B. Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis. Mesma coisa, hein? Identifica sempre o verbo, tá? Letra C.
Razão e emoção, as duas vértices da vida. Letra D. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. E letra E. Não concordo com as suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios. Então, olha só. Nós temos aí 5 frases, 5 orações, correto? Todas são enunciados, todas têm sentido completo, tá? Tem verbo? Quantos? É isso que você vai olhar. Sublinha, circula e aí classifica. Ah, esse período é simples, só tem um verbo. Ah, esse outro aqui, ó, o período é composto, tem mais de um verbo. Entendeu, gente? É isso que você vai fazer, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a correção. Você faz no caderno, pausa o vídeo, depois volta, tá bom? É importante você fazer sozinho, tá? Para depois corrigir e ver o que você já tá entendendo. O que você tiver dificuldade, você continua aqui ouvindo a explicação, tá? Então, olha só. Pedro chegou estressado em casa. Qual é o verbo aqui, gente? Chegou, né? Chegou, tá? Estressado, ó, é característica de Pedro, ou seja, é como ele chegou, né? Tá bom? Pedro chegou estressado em casa. Então, tem um verbo aqui, chegou. Esse período é um período simples. Entendeu? É isso que você vai fazer. Tranquilo, né? Muito bem. E a próxima? Nossa! Pare com tantos comentários indesejáveis. Tem verbo aqui, gente? Ah lá, ó. Verbo parar, né? Pare. Está no modo que? Imperativo, né? Dando uma ordem. Pare, tá? Pare com tantos comentários indesejáveis. Então, nós temos aqui um período simples. Ok? Razão e emoção, as duas vértices da vida. Cadê? Tem verbo aí, gente? Qual é o período? Simples, né? Por quê? Você pode dizer assim, ué, professora, mas não tem verbo. Ó, vamos pensar o seguinte. Essas reticências aqui indicam que alguém está o quê? Pensando, né? Ou dando continuidade à frase. Quando alguém fala razão e emoção, ela tá o quê? Reticências, pensando. O que é isso? O que é a razão e a emoção? Então, subentendido aí, escondido aí, oculto, nós temos o verbo são. Razão e emoção são as duas vértices da vida. Ele não aparece, mas as reticências indicam pra gente que tem um verbo aqui escondido, tá? O período é simples, ok? Muito bem. Então, fiquem atentos também a essas possibilidades, né? Quando o verbo está ali implícito, quando dá pra gente subentender o que quiseram dizer ou falar, tá? Letra D, gente. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. E aí, quais são os verbos desse período? Aqui em cima, ó, só para completar aí, você que tá colocando no caderno, tá? O verbo ser encontra implícito, tá? O verbo ser. Faltou um Rzinho aqui, ó. Você coloca aí, tá? É o verbo ser. Na hora de digitar, faltou o Rzinho, tá? Encontra-se... Ou, na verdade, né, o verbo se encontra implícito, que é o verbo são, tá? Acabei fazendo outra leitura, mas tudo bem. Tá, gente? Vamos lá. D. Quais são os verbos aqui? Venha, olha aí, venha. Traga. Tem outro? Venha, traga aquele seu vestido. Ah, então se tem dois verbos aqui, o período é composto, tá? Período composto, formado por duas orações, ok? Não concordo com suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios. Quais são os verbos aqui, gente? Ó, concordo. Tá acertando aí? Concordar, né? É verbo. Não concordo.
tá? Se tiver dúvida, gente, ai meu Deus, o que é verbo mesmo? Conjuga na sua mente, ó. Eu concordo, tu concordas, ele concorda, nós concordamos. Ah, consegui. Se deu para conjugar, é verbo, entendeu? Se você pensar numa outra palavra, por exemplo, atitudes. Conjuga atitudes, vê se é verbo. Nós atitudes? Ih, não dá, né? Nós atitudamos? Não existe, né, gente? Então, entendeu? Não é verbo, tá? Se tiver dúvida, você faz essa conjugação mental, lembra? E aí você vai confirmar, né? Então, concordo é o verbo. Outro aqui. Vão de encontro, vão é outro verbo, tá? Então, se eu encontrei mais de um verbo, o período é composto. Muito bem. Entenderam? Tranquilo, né? Então, corrija aí no seu caderno. Não deixe de fazer, hein, pessoal, tá? Vamos lá. Vamos falar agora sobre frase. Dá um tempinho aí, descansa a mão, mas presta atenção aqui, tá? A gente falou de frase nominal, a gente falou de período, né? A gente reconheceu o período simples, período composto, tá? Falamos que se na frase, né, não tiver verbo, ela é uma frase nominal. Então, vamos ler agora o que diz aqui ainda sobre a frase, ó. Já sabemos que a frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias palavras, né? Como assim por uma só palavra, gente? Eu posso ter uma única frase, por exemplo, se alguém diz assim, ai meu Deus, ou então socorro, percebe? Se o outro entendeu, se eu conseguir comunicar, é uma frase, tá? A frase, ela exprime através da fala ou da escrita, ó, ideias, emoções, ordens e apelos, tá? Faça, estude, ok? Então, você vai tendo aí as frases. A frase se define pelo seu propósito comunicativo, foi o que eu falei. Se você consegue comunicar com uma palavra, se o outro consegue entender aquilo que você está falando, então você alcançou aí o objetivo da comunicação, né? O propósito foi alcançado. Então, é uma frase, tá? Pela sua capacidade de, no intercâmbio linguístico, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada. Então, o que ele está querendo dizer? Que as frases vão sendo construídas de acordo com a necessidade, de acordo com a situação. Quando a gente fala o socorro, é porque a gente está em perigo, não é isso? Alguma situação está acontecendo e a pessoa está ali gritando socorro, socorro, socorro. É uma frase, o outro vai entender e vai ajudar, correto? Tá? E assim tantas outras, né? Que a gente vai comunicando, às vezes basta uma palavra e o outro entende, não é isso? Então tá. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Quero que agora você identifique as frases que são nominais. Olha aí que legal. Vamos relembrar. Calma. Frase nominal é a frase que não tem verbo. Ah, lembrou? Então, é a frase que não tem verbo, tá? Então, olha só. Que medo. Tem verbo aqui, gente? Não, né? Então, eu posso dizer que essa é uma frase nominal? Sim. Olha aí. Beleza, tá? Então, as que forem nominais eu vou circular. Você aí pode também escrever no seu caderno. Escreve somente as que são nominais. Põe aí, frases nominais. E aí você escreve e depois você corrige aqui comigo. Vamos lá. Ou então, professora, não tô a fim de escrever não. Beleza. Então vai dando a resposta aí, oralmente. Eu vou perguntando e você vai respondendo. Vê se você conseguiu identificar falando, tá? Vamos ver. Ele chutou a porta. Aqui é frase nominal. Por quê? Tem verbo, né, gente? Então, não é frase nominal, tá? Chutar é verbo, ok? Vamos ver a C. Coitadinho do garoto. Olha aí. Alguém está demonstrando o quê? Lembra da emoção? Que a frase pode transmitir emoção? Tá com pena, né?
Então, tem verbo aqui? Não. Então, essa frase ela é nominal? Sim, muito bem. Olha aí, tá? Na D, pessoal, presta atenção, hein? O povo odeia os governantes corruptos. Tem verbo aqui, gente? Tem verbo, né? Qual é o verbo aí? Odeia. Lembra que eu falei? Se tiver dúvida, conjuga. Nós odiamos. Eles odeiam. Beleza, deu certo? Deu. Então, o povo odeia os governantes corruptos é uma frase verbal e não nominal, ok? Letra E. Transmitirei o recado à sua namorada. Tem verbo aqui, gente? Tem, né? Qual é o verbo? Transmitirei. Então, é uma frase verbal, tá? Não é nominal. E a F? Coragem, companheiro. Tem verbo aí, gente? Não, né? Não tem. Mas quando alguém fala isso, você entende? Coragem, companheiro. Coragem, meu amigo. Entende, né? Ah, alguém tá te colocando aí, te estimulando aí, né? Te dando uma força, não é isso? Beleza, então aqui eu tenho frase nominal. Ok? Muito bem. A 2 aqui, ó, aponte as frases verbais. Agora é o contrário, né? Nós vimos lá as frases nominais, agora as frases verbais aqui, tá? Pode pausar o vídeo, você copia as frases, ok? Ou vai falando aí, vai fazendo o exercício oralmente, tá? Quanta gente hoje, olha aí, quanta gente aí na aula, tomara, né? Todos vocês estejam assistindo as videoaulas. Quanta gente hoje. Tem verbo aqui, gente, na letra A? Não, não tem. Então aqui é uma frase o quê? Nominal. E aí, pessoal, se você estiver fazendo no caderno, seria legal você estar classificando ao lado. Escreve, né? Já vai treinando, tá? A letra A é frase nominal. E é importante você escrever a frase. Quanta gente hoje, tá? Na B, apresse-se, garota. Vamos logo, ó. Apresse-se. O que é isso aqui? É um verbo, não é? Então, aqui eu tenho uma frase verbal, tá? Ou seja, uma oração, ok? Letra C. O filme foi bom. Tem verbo aqui, gente? Sim, né? Então, ó, frase verbal, tá? Muito bem. Na D. Não aguento essa poluição. Tem verbo aí, gente? Aguentar, né? Então, aqui, ó, frase verbal é uma oração, beleza? Na E, partiremos daqui a pouco. Tem verbo? Sim, partiremos, tá? F, sempre juntos, sempre amigos. Tem verbo aqui, gente? Não, não tem. Então, aqui é uma frase nominal, tá? Muito bem. Ficou claro, né, pessoal? Acho que deu para entender. Temos aqui um texto, vamos ler rapidinho pra gente fazer o exercício, tá? Ó, dance com os animais. Música para bicho, nenhum bicho ficar parado. O que é o que é? Uma canção toda branca com um pontinho marrom. E o que faz a felicidade de um piolho? A maior curiosidade do gato, você sabe qual é? Não, mas pode descobrir a resposta para esses e outros enigmas se ouvir o CD Bicho Mistério. Além de se divertir bastante e sacudir o esqueleto, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha, autor de inúmeros livros para crianças, com melodias do músico Zé Campelo e seu grupo de cantores e instrumentistas, ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos. Tem até música surpresa. Você, que é um bom pé de valsa, não pode perder. Então, olha aí, a divulgação, né, do CD Bicho Mistério, tá? Identifique o verbo ou a locução verbal que compõe cada oração a seguir. Vamos lá identificar?
Música para bicho nenhum ficar parado. Ó, locução verbal, ficar parado, tá? E o que faz a felicidade de um piolho, gente? Qual é o verbo aqui? Faz, ok? Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música. Tem verbo aqui, gente, nessa frase toda aí, nesse período? Tem, né? Ó o verbo aqui, tem. Você que é um bom pé de valsa não pode perder. Ó, é um verbo. Acabou? Não, né? Olha aqui, pode perder, locução verbal, tá? Muito bem. Gente, deu para entender? É isso aí. Falamos aqui então sobre frase, né? Nominal, verbal, período simples, período composto, orações que tem verbo, tá? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima videoaula. Não deixe de fazer as atividades, tá bom? De anotar tudo direitinho aí no seu caderno, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.